Galera do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano, de Geografia, e hoje eu vou falar sobre a colonização e a regionalização do continente americano, tá? Desde a chegada, né, de Cristóvão Colombo, né, a descoberta da América, né, o processo de integração, o processo de colonização, o processo de mudanças e de transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, foram muito desenvolvidas no novo continente, como é conhecido, tá? O continente americano, ou seja, a América. Tá? Então a colonização, eu posso colocar para você que a colonização é um ato de dominação, de impor mudanças, né, culturais, políticas, econômicas, religiosas do povo conquistado. Então essa relação entre metrópole, né, que são as grandes potências imperialistas coloniais durante o século XIV, XV, XVI, né, da Europa, tá, visando o lucro, visando a exploração ou o povoamento, né? A colonização tem dois tipos a ser desenvolvidos, que mais à frente eu vou falar para vocês as suas principais características, tá? E a regionalização é a separação, né? A América é dividida em subcontinentes, tá? No critério geográfico é uma coisa e no critério histórico-cultural é outra, que eu vou explicar mais para frente para vocês, ok? Então, galera, o continente americano ele é o segundo continente mais extenso do mundo, tá? Com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo aí a 35 países e 16 colônias, né? Ainda existem países na América, tá? Como o Suriname, que ainda sofre uma certa possessão ainda administrativa pelos holandeses, a Guiana Francesa pelos franceses e a Guiana pelos ingleses, tá? São exemplos claros aí que alguns territórios, tá, do continente americano ainda não foi totalmente descolonizado, mas a maioria foi descolonizada, tá? E hoje é o segundo mais extenso do mundo. A gente tem uma população de quase 1 bilhão de pessoas, tá? Estende-se aí no sentido longitudinal do Oceano Glacial Ártico até cerca de 1.000 quilômetros da Antártida. Então é um continente que tem as maiores extensões latitudinais de norte a sul, tá? Vai dar desde o extremo sul da Antártida, né, até o extremo sul do Ártico. É separado dos demais continentes por dois grandes oceanos que o circundam, né? O Atlântico, tá, a leste, e o Pacífico a oeste. É constituído por duas grandes porções continentais, a América do Norte e a América do Sul. Entre elas existe uma estreita faixa de terra que são as Antilhas, tá? Que formam a América Central. Então, as grandes porções continentais do continente americano, a gente tem a América do Norte, que corresponde a México, Canadá e Estados Unidos. Abaixo do México, Panamá, Nicarágua, Belize, tá? Fazem parte da América Central continental. E temos a América Central insular, que são as Américas formadas por grandes arquipélagos e ilhas, como a maior ilha é Cuba, né? Temos o Haiti também, que é o país mais pobre na América Latina. Temos outros países também, né? Barbados, a República Dominicana, que fazem parte das Antilhas, da América Central e Insular. Nesse mapa aqui a gente vê a posição geográfica, tá? A localização exata da América. A gente vê aqui, ó, Círculo Polar Ártico, tá? Esse paralelo aqui, ó, corta lá próximo ao Ártico, né? Tá? A América está presente aqui, tá? Exceto essa área aqui não, tá? Essa área aqui é a Groenlândia, que tem posse dinamarquesa. A Dinamarca toma conta dessa região, dessa maior ilha do mundo, que é a Groenlândia, tá? Mas daqui para cá tudo é América. Então a extensão latitudinal é muito grande, tá?
A Antártida já é outro continente, mas fica bem próxima, né? O extremo sul da América do Sul. Temos a América Central e a América do Norte, tá? Em relação ao meridiano de Greenwich, tá? A América está totalmente o quê? A oeste. Esse lado aqui é oeste. Para cá é leste, tá? E também está no norte, tá? E no sul do planeta. Então aqui é a América no mundo em relação aí à posição geográfica. O Oceano Atlântico aqui, ó, a leste, separa a África, separa da Europa, tá? E o Oceano Glacial Ártico separa da Antártida. Desse lado aqui temos o Oceano Pacífico que tá, faz fronteira, né? Que divide, faz uma fronteirinha aqui com a Oceania, tá? Aqui, ó, e também com a Ásia, tá? Esse lado aqui também. América Latina e América Anglo-Saxônica, tá? Os anglo-saxões e os latinos. Se considerarmos a língua falada e os traços culturais impostos pelos colonizadores, a América pode ser subdividida em América Anglo-Saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, tem a língua inglesa predominante e a religião é protestante. E a América Latina temos o México, a América Central e a América do Sul. Os portugueses e espanhóis, religião católica, línguas mais faladas é espanhol e português. Então, galera, aqui a gente tem uma subdivisão regional no critério histórico-cultural, tá? Então essa divisão histórico-cultural ela se deu através da colonização, tá? Dos ingleses, tá? E também franceses no Canadá e dos ingleses nos Estados Unidos, tá? Mas a língua predominante nos territórios mais conquistados e colonizados foi pelos ingleses. E a religião protestante, que hoje é a evangélica, né? Que predomina nos Estados Unidos e no Canadá, tá? E nos Estados Unidos e no Canadá, isso aí. Já a América Latina, o México faz parte da América do Norte, mas no contexto histórico-cultural ela foi colonizada por espanhóis, tá? A América Central e a América do Sul, que predomina a língua espanhola, tá? O espanhol. E o português é pouco falado, não tão falado em toda a América Latina. Como no Brasil, por exemplo, é falado português. A religião é católica, né? Dogmática, né? Católica, né? Vindo lá de Portugal e da Espanha. Línguas mais faladas é espanhol e português. Então, o termo anglo-saxônica está relacionado aos anglo-saxões, ou seja, povos indo-europeus, tá? Que viviam já na Europa séculos e séculos passados, tá? E os latinos também são povos indo-europeus que viviam ali nos países como França, Itália, Espanha, Portugal, os países ibéricos, né? Já os anglo-saxões viviam ali na parte ocidental, tá? Norte, um pouco na parte central, tá? Do continente europeu. Aqui temos a América, né? Em rosa aqui, América anglo-saxônica, a colonização predominantemente por ingleses, e a América Latina em amarelo, né? A gente percebe aqui que o México faz parte da América do Norte no contexto geográfico natural, na forma de regionalizar e separar e dividir esses territórios através de alguns critérios, tá? Mas no contexto histórico-cultural, o México não fala inglês, não fala francês, tá? Na América, como a América anglo-saxônica fala o espanhol. Então, no contexto histórico-cultural, toda essa área amarela aqui fala o espanhol, a maior parte, também português, tá? Então, a gente tem essa diferença aqui, o mapa mostra aqui, bem aqui pra gente, aqui, a América anglo-saxônica é a América que fala predominantemente a língua inglesa, e foi colonizado aí por povos de origem anglo-saxônica, são os ingleses, tá? E a América Latina não, foram colonizadas, né, por povos de origem latinas, como Portugal e Espanha. Colonização e exploração, galera,
colonização, como eu falei anteriormente no início da aula, ela se dá através do poder da dominação da metrópole sobre uma colônia. Então, uma colônia de pessoas, né, de colonos, né, que saem de Portugal, que vieram para o Brasil para colonizar o Brasil, explorar o Brasil. Isso foi uma forma de dominação, de colonização. Uma grande colônia de portugueses vieram para o Brasil, impuseram de uma forma forçada, né, a religião católica, o catecismo, a exploração dos índios, a retirada dos africanos, dos negros africanos da África para o Brasil, para trabalhar de forma escrava, tá? As culturas indígenas foram totalmente menosprezadas, tá? A gente chama isso de aculturação, ou seja, o menosprezo e a retirada da cultura dos povos nativos do Brasil e introduzidas lá o que? A cultura portuguesa, forçada, tá? A gente chama isso de aculturação, o menosprezo, tá? E a retirada, né, da cultura nativa e colocando lá uma nova cultura, tá? Isso é uma forma de aculturação. Então, o continente americano aí, ó, a primeira área colonizada e organizada para atender às exigências e aos interesses comerciais do capitalismo, tá? Essa colonização, ela tem uma ideia clássica de dominar o território e explorar tudo que tem de melhor lá e enriquecer a metrópole, tá? Diferente da colonização por povoamento pelos ingleses. Então, essa colonização, ela foi totalmente trabalhada por portugueses e ingleses, porque eles iniciaram aí as grandes navegações, a primeira fase do capitalismo, tá? Os seus estados, né, os seus países respectivamente estavam em crises, então eles tinham que buscar novos mercados, novos territórios para explorar as especiarias, os recursos minerais que dessem lucro para eles, tá? Para enriquecer toda a metrópole e explorar cada vez mais a colônia. Então, a partir do século XV e XVI, tá, os Estados-nação aí começaram a retirar de suas colônias tudo o que podiam de valioso. Então, introduziram o cultivo de vários produtos, né, de monocultura, né, do alto valor no mercado europeu, como cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Então, o Brasil passou por isso. O Brasil inicialmente foi colonizado pelos portugueses e o que aconteceu? Eles exploraram o pau-brasil. Depois, a cana-de-açúcar, né, começaram a plantar, tá, introduzir os chamados plantations, né, as capitanias hereditárias, tá, as grandes porções de terras ali próximas ao litoral, o solo massapê, o solo no Nordeste. O Nordeste foi a primeira região a ser trabalhada, né, a cana-de-açúcar. Na primeira economia, de fato, né, a ser desenvolvida no Brasil foi a cana-de-açúcar. A gente teve para o Brasil, teve, mas a produção e a exploração foi a cana-de-açúcar, foi no Nordeste. Mas para o Brasil já tinha, né, então ficou mais fácil retirar, né, e levar para a Europa. Depois que o pau-brasil começou a ficar extinto, havia a necessidade de recriar algo, né, de tentar retomar a exploração, tá, do solo massapê, que é um solo barrento, tá, e muito útil, né, tem muitos nutrientes para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, para o plantio da cana-de-açúcar. Tá? E a partir daí outros recursos minerais foram utilizados, né, explorados, a mineração, o ouro e diamante. Depois veio a economia do café, depois o Brasil também teve a sua independência já proclamada, tá? E nos Estados Unidos também foi a mesma coisa, tá? Os ingleses também começaram também a povoar, tá? Explorar, tá? Na verdade povoou e explorou algumas coisas, outras não, mas eu vou explicar mais à frente sobre a colonização de exploração. Esse método de exploração, de colonização por exploração, eles utilizavam a mão de obra escrava dos indígenas e posteriormente dos africanos escravizados. Então os indígenas, né, eles foram mortos, né, pelas doenças que os portugueses trouxeram, pelas más condições de trabalho, pelos conflitos, e com isso haveria necessidade de ter uma mão de obra escrava, tá, de onde? Da África, né, porque antes do Brasil ser descoberto, antes da América ser descoberta, a África já era descoberta, já tinha colônias portuguesas lá. Então eles trouxeram muitos desses africanos para trabalharem nas lavouras, tá, de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Por exemplo, a colonização baseada na retirada de recursos e riquezas naturais nas colônias com o uso de mão de obra escrava. Colonização de exploração, ou seja, mão de obra não remunerada.
outra característica também da colonização por exploração, tá, é um mercado externo, né? Ou seja, retirar tudo da colônia e levar para o mercado externo. Tá? A mão de obra era escrava. Tá, galera? Então, são grandes características que desenvolveram aí essa colonização por exploração por toda a América Latina. Isso aconteceu na Bolívia, no Chile, na Argentina, países da América Central, no México, pelos espanhóis, tá? Muitas tribos indígenas, as tribos maias, as tribos mais desenvolvidas, né? Os maias, os astecas, os incas do Peru, todos eles foram extintos, tá? Pelos conflitos e pela apropriação e dominação cultural, pela dominação também de poder e força, né? Matando-os. Agora eu vou falar sobre colonização de povoamento, né? Foi posta em prática nos Estados Unidos da América e no Canadá, diferentemente do que ocorreu na maior parte do continente, ou seja, na América Latina e na América do Sul, em relação à colonização por exploração. Então os ingleses aí fixaram-se entre os montes Apalaches e a costa atlântica, organizando em 13 colônias, ou seja, na costa leste dos Estados Unidos, tá? Então a costa atlântica fica próxima aos montes Apalaches e vice-versa. Então as 13 colônias, tanto do norte, do sul e centrais, tá, fazem parte da Nova Inglaterra, em especial colônias do norte, né? Seus habitantes dedicaram-se à agropecuária, ou seja, a mistura, né, de duas atividades extrativistas, né? Agro de agricultura e pecuária, a criação de animais, e agricultura, o desenvolvimento das espécies vegetais, praticadas em pequenas propriedades, diferente da colonização por exploração, que trabalhava a prática em grandes propriedades. Isso causou nos Estados Unidos uma igualdade maior na prática da agropecuária, né? Assim, foi uma forma mais igualitária de dividir as terras para as pessoas que viviam lá, tá? Para trabalhar na agropecuária. No Brasil não, no Brasil quem dominava as terras eram os amigos do rei, né? De Portugal, os donatários, tá? As capitanias hereditárias, né? Mas eram divididos em grande porção de terra. E ao desenvolvimento das atividades artesanais para atender às necessidades locais, ou seja, trabalhar o mercado interno, diferente da colonização por exploração que estava no mercado externo. Aqui temos um mapa da América do Norte, tá? Das 13 colônias, aqui temos os montes Apalaches, aqui bem na costa leste dos Estados Unidos. Lá na costa oeste, o povoamento foi bem depois, né? O primeiro povoamento foi aqui, na costa leste, né? Na costa oeste foi depois. Temos os montes Apalaches e o Oceano Atlântico, e as 13 colônias, né? A de Massachusetts, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Geralmente as colônias do Norte, elas não eram escravistas, tá? E as do Sul eram escravistas. Ou seja, as colônias do Sul pareciam a praticar a colonização como os portugueses e espanhóis fizeram aqui na América Latina. E as colônias do Norte já eram mais assalariadas, tá? Não eram escravistas, não. Temos aqui a colonização francesa, tá? Não teve tanto destaque, galera. Não teve muito destaque em relação aos portugueses, espanhóis e ingleses. Mas os franceses também fizeram aí as suas investidas, né? Mercantilistas, né? Coloniais, durante o primeiro período do capitalismo, que foi o capitalismo mercantilista ou colonial. Então estabeleceu-se no sudeste do atual território canadense, região que passou a ser chamada de Nova França. Por longo tempo, as atividades mais importantes desenvolvidas nessa área foram a caça de animais e peles raras, a pesca e a comercialização desses produtos. Então os franceses eles povoaram, né, e colonizaram inicialmente na parte sudeste, próximo ao Vale do Rio, o Vale do Rio São Lourenço, tá?
fica ao sudeste do Canadá. Foram as primeiras formas de colonização dos franceses no território canadense. Lá no Canadá falam inglês, também falam francês, são duas línguas oficiais desse território. Então lá eles desenvolveram a caça de animais, a caça de animais de peles raras, a pesca, a comercialização desses produtos. Então inicialmente o povoamento da colonização francesa foi no sudeste, em relação ao Vale dos Rios São Lourenço. Voltando às 13 colônias dos Estados Unidos, na costa leste, tá? O clima subtropical, ou seja, o clima temperado, um clima com verões não tão rigorosos, mas com invernos mais rigorosos, tá? Favorecia o desenvolvimento de culturas agrícolas, atividades que atendiam aos interesses do mercado europeu. O modelo de colonização do Sul não se diferenciou daquele que havia sido implantado na América Latina. É o que eu falei para você anteriormente, as colônias do Sul eram escravistas, e a do Norte não. Tá? As colônias do Sul eram bem parecidas aí com a colonização portuguesa e espanhola na América Latina. Então, a intenção das colônias do Sul era o quê? Explorar tudo que tinha de melhor, né, da terra das colônias do Sul e enriquecer quem? O mercado externo, tá? Atender os interesses do mercado europeu, dos próprios colonos, né? Dos próprios dominadores imperialistas. Então as colônias do Sul têm muita semelhança com a colonização de exploração que aconteceu na América Latina. Já as colônias do Sul, elas foram colonizadas pelo método de povoamento. Relações de independência na América, né? Apesar de haver conquistado a independência política, né, a maioria dos países americanos ainda não conseguiu obter a independência econômica e cultural. Tá? Os Estados Unidos da América exercem influência em dois aspectos, sobre um grande número de países, tanto em termos políticos como em termos econômicos e culturais. Os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo. Expressa-se na forma de vestir, na música, na alimentação, entre outros elementos. É a mais pura verdade, né, gente? Os Estados Unidos hoje, né, ele já é a primeira economia do mundo, né, desde após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Atualmente, os Estados Unidos, né, com a sua grande moeda, né, que é o dólar, ela exerce uma função econômica na economia global muito grande, nas transações comerciais. O dólar sempre disparando, mais de R$5 atualmente. E isso não é bom porque vai desvalorizar o câmbio, né? Desvalorizar o quê? As moedas restantes que tem no mundo, né? Então cada moeda aí de países pobres cada vez mais são desvalorizadas em relação ao alto do dólar. O real também está desvalorizado, está mais de R$5. Então, os Estados Unidos da América, ela sendo a maior potência econômica do mundo, ela influencia sim. Se ela estiver mal, tá? Ela vai causar um mal também para o mundo inteiro. Se ela estiver de bem com sua economia, ela vai cada vez mais prosperar, enquanto isso, tá, os outros países vão ficar ainda perdendo. Tá? E além da influência monetária, econômica, tem também a influência política, unilateral, né, dos Estados Unidos em interferir em brigas, em discussões geopolíticas, tá, em prol de recursos naturais, como foi a Guerra do Golfo na década de 90, né, onde o Iraque invadiu o Kuwait, tá, em busca de posse de petróleo ali no Oriente Médio. E os Estados Unidos interviu defendendo esse país, o Kuwait, que é um país pequenininho, contra o governo iraquiano de Saddam Hussein, que já faleceu. Então eles se metem em brigas que não dizem respeito. Tá? Então o campo político também ele se envolve muito aí no mundo. Tá? E a gente também tem os termos culturais, a influência cultural, como os filmes de Hollywood, a calça jeans, tá? O fast food, né? Os sanduíches, dentre outras coisas que os Estados Unidos, no mundo globalizado hoje, influenciam bastante. Então, uma marca principal mesmo é os filmes hollywoodianos, filmes de Hollywood que estão em todos os cinemas do mundo. Então, os Estados Unidos hoje apresentam essas relações de dependência muito fortes. Então, os Estados Unidos hoje influencia toda a América Latina, tá? E também o mundo inteiro.
Canadá, né? O Canadá é um país desenvolvido, tá? Um país desenvolvido é um país que tem uma economia crescente e também um índice de desenvolvimento humano muito elevado. Então, os aspectos socioeconômicos são muito parecidos, tá? Estão bem equivalentes. É relativamente dependente dos Estados Unidos no aspecto econômico, né? O Canadá, nas aulas anteriores, a gente já sabe que o Canadá faz parte do NAFTA, né? O bloco econômico da América do Norte, junto com os Estados Unidos e o México. Então há uma certa dependência aí, né? Porque a economia americana é maior do que a canadense. Tá? Sua população desfruta de boas condições de saúde, alimentação, habitação, educação e etc. Tá? Então o índice de desenvolvimento humano hoje no Canadá está entre os 10 melhores do mundo. Tá? E com isso, o Canadá apresenta aí uma longevidade, né? Os idosos vivem bem. A renda, tá, per capita, a renda por pessoa, lá, a média é muito boa também. Tá? A educação lá, praticamente 100% da população é alfabetizada. Tá? Então é um país muito bom para se viver, tá? Principalmente na parte central e sul. Agora no norte, no extremo norte do Canadá já é mais complicado por causa do frio, né? Ele fica próximo ali às áreas do Ártico, as áreas geladas, né? Do Ártico, principalmente no inverno, mas o Canadá é um dos países que é muito procurados aí para migração, tanto de uma forma legal ou ilegal. Tem muitas pessoas que querem ir para lá, né? Claro, de uma forma legal é muito mais interessante, né? Ir para lá de uma forma direita, para estudar, para morar, para trabalhar, não entrando de uma forma ilegal, né? Mas muitas pessoas hoje buscam o Canadá por ter lá uma vida tranquila, boa, e os indicadores socioeconômicos como o IDH são muito elevados. Aqui é a América, né, a Organização Espacial conforme critérios políticos e socioeconômicos, tá? Eles têm aqui o Alasca, território americano, Canadá e Estados Unidos, que faz parte dos países desenvolvidos, países que têm um índice de desenvolvimento humano elevado, tá? Os indicadores sociais elevados e econômicos elevados, e os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Temos os países subdesenvolvidos, com atividade industrial diversificada, tá? E exportadores de produtos primários e industrializados, México, Brasil e Argentina, são os grupos de países emergentes, tá? O Brasil faz parte dos BRICS. Em azul aqui temos os países subdesenvolvidos, exportadores de produtos agrícolas, minerais ou primários, como Bolívia, Paraguai, Chile, Peru, tá? Países que são somente exportadores de matéria-prima, não tem uma indústria significativa, um poder tecnológico, tá? Preponderante, tá, galera? Em laranja são os países socialistas exportadores de produtos agrícolas. Cuba aqui, ó. Tá? Por ser socialista, está atrasado em relação aos outros países capitalistas, tá? Então, o país é um país que somente produz aí e exporta produtos agrícolas. A indústria é fraca, né? Acompanhou aí a antiga União Soviética durante a Guerra Fria, quebrou, o socialismo quebrou, o socialismo, né? Então, Cuba hoje está atrasada aí, e é um país socialista, com a política socialista e a economia socialista. Diferente da China, né? Apesar da China ser pertencente à Ásia, né? A China hoje é um país na política socialista, mas na economia ela é capitalista, trabalha a economia de mercado, e Cuba não. Cuba é muito parecido com a Coreia do Norte, são um país socialista na política e na economia, tá, galera? Temos aqui também as áreas aqui de países subdesenvolvidos, exportadores de produtos agrícolas ou minerais primários aqui, é a chamada América Insular, Porto Rico, São Cristóvão e Neves, República Dominicana, Granada, Trinidad e Tobago, Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, tá? São os países aí que fazem parte dos países subdesenvolvidos e exportadores de produtos agrícolas ou minerais. Então, galera, por hoje é só a aula de hoje aí sobre as colonizações, né? Da América Anglo-Saxônica, da América Latina, as colonizações portuguesas, espanholas, né, francesas e inglesas no território americano, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, para a gente tentar sanar esses probleminhas aí. Eu vou deixar na plataforma para vocês todas as orientações, tá? E qualquer coisa fala comigo aí para a gente tirar essas dúvidas aí, porque já está na reta final, como no quarto trimestre.
Então agora é hora de não deixar dúvidas surgirem e serem solucionadas da melhor forma possível, tá? Então, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.